E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós queremos fazer um vídeo, um bate-papo um pouco diferente. Hoje queremos falar sobre Jesus. Muito se fala sobre Jesus. As pessoas nos escutam muito falando sobre Jesus, sobre o poder redentor dele, sobre a sua obra de salvação, como ele é o nosso Senhor e como nós devemos obedecê-lo, o poder que ele tem para poder perdoar o pecado, os nossos pecados, o intermédio que ele faz entre nós e Deus quando nós oramos, que nós oramos no nome de Jesus e somente no nome dele. Por que ele tem este poder de perdoar pecados e como que nós encontramos isto espalhado através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então hoje esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Eu vou tentar de forma mais rápida e simples possível explicar isso de forma cronológica, pelo menos tentar fazer de forma cronológica, começando do começo da história até no final. Para não ficar uma história um pouco truncada, eu vou deixar os textos bíblicos em algum canto aqui, ou canto direito, ou canto esquerdo, vai aparecer os textos bíblicos. Eu gostaria que você, depois, com tempo aí na sua casa, que você pudesse abrir estes textos bíblicos e conferir. Isso é uma boa prática que todos nós temos que ter. Inclusive recomendada pela própria Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que conferir os textos, aquilo que é falado, né? Os bereanos, eles eram considerados cristãos mais nobres, porque eles não só acreditavam no que as pessoas falavam, eles conferiam na Bíblia aquilo que era falado. Na Bíblia do tempo deles, né? Do tempo deles. Então eles abriam e conferiam se aquilo que a pessoa estava falando realmente era aquilo mesmo. Então, separa um tempinho depois. Então, primeiro, veja o vídeo todo, entenda a visão macro, depois volte, reveja o texto, reveja o vídeo e vá conferir os textos e veja se é isso mesmo. Tá bom? Vamos começar? Nós vamos dividir o nosso raciocínio lógico em 4 partes. E a primeira parte a gente quer falar da criação. A criação do homem, ela foi conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem do barro, e ele sopra no homem o fôlego da vida, e o homem passa a se tornar um ser vivente. Depois Deus tira da costela deste homem criado, que é o Adão, ele tira a mulher, porque o Senhor fala que não é bom que o homem viva só, ele precisava de alguém que o ajudasse. Então Deus cria Eva e agora nós temos o primeiro casal. Observe, esse casal ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus dá uma ordem para os dois. Ele fala, multipliquem conforme a sua espécie. Ele fala para tudo. Ele fala para os animais e ele fala inclusive para os homens. Para o homem, para Adão e para Eva. Então eles deveriam gerar filhos que também seriam a imagem e semelhança de Deus. Imagine Adão e Eva como uma forma. Então eles deveriam reproduzir conforme essa forma, conforme essa matriz. Então essa é a intenção original de Deus. Que ele crie homens e mulheres, ele criou um homem e uma mulher, Adão e Adão e Eva deveria reproduzir essa natureza divina nos seus filhos e nos seus descendentes. Agora nós temos que ir para a segunda parte, que é a queda. Na queda, Satanás ele desce no jardim do Éden e faz uma proposta para Eva. Ele mostra para Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso ainda antes que Adão e Eva reproduzissem, tivessem os primeiros filhos. Então ele faz uma proposta para Eva, a Eva acredita na proposta, a Eva passa para Adão, Adão também comete o pecado de acreditar nessa proposta e eles comem de um fruto proibido. Este momento é o momento onde entra o pecado no mundo. Então o pecado no mundo ele entra por Adão. Agora, essa forma que havia sido criada de forma perfeita antes, essa forma agora ela é deformada. Imagina que você vai fazer um bolo e o bolo ele vai ter a forma da forma, assim, por assim dizer. Só que você faz diversos bolos e o bolo sai tudo bonito. Num determinado momento você deixa a forma cair. Agora a forma ela tem um amassado num determinado canto.
Isso é o pecado. O pecado ele amassou a forma, ele mudou o molde. Agora, tudo que sair deste molde, ele sai representando essa forma, ele sai com a forma do molde. Então ele vai sair deformado, porque o objeto original, a forma original da forma, ele não tinha essa deformação. Agora, tudo que vier dessa forma terá deformação. Então este é o conceito do que acontece na queda. Agora o homem que precisa continuar criando ou procriando conforme a sua imagem, ele agora transfere para os seus descendentes essa deformação da forma. Isso nós chamamos de pecado. O pecado agora ele é passado a todos os homens. A todos os homens é passado. Porém, neste momento, Deus já faz uma promessa. Deus promete já neste momento que Jesus ele viria e pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, no momento da queda, já existe uma promessa futura daquele que nós esperamos, e que agora já veio, que é Jesus, que ele viria para desfazer a consequência do pecado. Porque o pecado agora ele separa o homem de Deus. Agora o homem não consegue mais ter livre acesso a Deus mais. Adão e Eva eles são expulsos do paraíso e agora o relacionamento deles com Deus já não é mais como deveria ser. Antes Deus se encontrava com eles no final da tarde para poder bater um papo, trocar uma ideia. Isso não acontece mais. Então agora eles são expulsos do paraíso e o pecado agora faz separação entre o homem, a criação, e o próprio Deus. Porém, Deus já sabendo disso, Deus faz uma promessa que Cristo viria e iria resolver o problema através de um único sacrifício. Isso nos leva para a terceira parte. A terceira parte vai nos mostrar que os sinais apontavam já para a promessa. Tudo que vai acontecer depois disso, no Antigo Testamento, do momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso até o momento que o Messias virá, que Jesus Cristo virá, tudo que vai acontecer aí apontam para o próprio Jesus. Moisés, que foi um dos libertadores do povo no período do cativeiro no Egito, Moisés, ele fala, olha, haverá alguém maior do que eu. E esse alguém maior que eu, vocês deverão ouvi-lo. É importante saber quem era Moisés. Moisés, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era legislador. Ele era sacerdote porque ele levava o povo até Deus. Ele era profeta porque ele trazia Deus até o povo. Ele era legislador porque através dele Deus constituiu as leis que eram necessárias. Então todas as leis, os 10 mandamentos e as demais leis adjacentes que viriam, todas elas vieram por intermédio de Moisés. Aí Moisés vai falar, virá outro, esse outro será maior que eu e vocês deverão ouvi-lo. O que Moisés está falando? Olha, virá alguém que será sacerdote, que será profeta, que será legislador, ele será maior do que eu e quando ele vier, vocês deverão ouvi-lo. Além disso, há outros sinais que apontavam para esse resgate de Deus. Por exemplo, a água que saía da rocha simbolizava Jesus. O maná que descia do céu quando o povo estava caminhando no deserto representava Jesus. Antes disso, quando o povo saiu do Egito e houve a Páscoa, onde um cordeiro pascal ele era morto e o sangue era passado nos umbrais das portas, representava Jesus. O próprio sacrifício de Isaac, que na verdade não foi sacrificado porque Deus proveu um cordeiro para poder, em substituição ao sacrifício, também apontava para Jesus. Uma serpente de bronze que foi levantada no deserto, na passagem onde havia acontecido uma enfermidade com o povo no meio do deserto e eles estavam enfermos, então eles tinham que olhar para essa serpente de bronze que era levantada e assim eles eram curados. Então, essas passagens são algumas dentre várias que apontam que Jesus Cristo ele já estava sendo apontado no Antigo Testamento como a solução final. Então, a partir daí agora nós vamos para a quarta parte, que é a vinda de Cristo e o seu ministério. Quando Jesus vem,
ele nasce cumprindo as várias profecias que falavam sobre o seu nascimento. A época, a forma, a perseguição, as curas, tudo vai se cumprindo à medida que o ministério de Jesus começa a avançar. E Cristo ele faz algumas afirmações. Ele fala que ele veio para poder cumprir a lei. Mas ele não só cumpre a lei. Além de cumprir a lei, se lermos Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a gente vai ver que Jesus ele não só cumpre a lei, mas ele pega o que era dito e ele aumenta o nível do rigor. E além disso, Jesus aumenta o nível de rigor e ele faz uma outra coisa que seria impensável na época. Ele perdoa pecados. É isso que ele vai falar para aquela mulher em João capítulo 8. A mulher que foi pega em adultério, eles trouxeram ela para poder ser apedrejada e Jesus fala, olha, eu não só não te apedrejo, ou seja, Jesus não cumpre a lei, mas eu só não te apedrejo, porque a lei mandava apedrejar. Mas além de não te apedrejar, eu perdoo os seus pecados. Vai e não peques mais. Então isso dá a Jesus um caráter de legislador. Então observa, agora Jesus ele nos leva até a Deus, ele traz Deus até a gente e ele reescreve a lei. Se existe algum momento na história onde houve uma reescrita da lei do Senhor, foi no momento que Jesus Cristo veio. E Jesus ele vai promulgar essa nova lei, e ele vai chamar de nova lei e também de nova aliança. Nós vemos isso no momento da ceia. Então, Jesus ele não só nos apresenta a Deus, ele apresenta Deus a gente, ele aumenta o rigor da lei, porque ele é um novo legislador, e ele não só faz isso, mas ele... Porque nós poderíamos pensar assim, poxa vida, já era tão difícil cumprir a lei antes, como que eu vou conseguir cumprir agora as novas ordenanças que Jesus Cristo me dá, ainda com um rigor maior? Antes só era pecado se eu adulterasse com uma mulher fisicamente. Agora, se eu somente a desejar no meu coração, eu já fiz. Se eu matasse alguém fisicamente, eu estava cometendo pecado. Agora, se eu simplesmente matar a pessoa no meu coração, sem tornar essa atitude física, ainda assim o Senhor considera como pecado. Então observe, dificultou muito mais. Então o que Cristo faz? Como o pecado, ele que nos impedia de cumprir tudo que o Senhor queria que nós fizéssemos, agora o Senhor ele remove o pecado, e ele nos empodera através da ação do Espírito Santo, que é uma promessa que ele faz. Ele fala, olha, eu vou para o Pai, não se preocupe porque eu vou enviar alguém que vai ajudar para vocês. E esse alguém é o Espírito Santo, ou seja, ele nos empodera. Ele nos empodera a obedecer aquilo que o Senhor nos pede para poder fazer. A vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. Claro que estamos numa crescente, vamos aprendendo ao longo do caminho, não somos perfeitos, perfeição é somente na glória, mas nessa trajetória aqui nós passamos por uma curva de aprendizado e durante essa curva o Senhor interage conosco, nos capacitando, nos empoderando espiritualmente para podermos vencer aquilo que antes nós não conseguimos vencer. Esse combo de empoderamento espiritual nós chamamos de graça, que é algo que nós não merecemos, porque observe, não foi nós que pagamos nosso pecado, Cristo pagou o pecado por nós. E agora nós somos empoderados pelo Espírito Santo, visto que Jesus Cristo, que nos disponibilizou o Espírito Santo, agora nós somos empoderados para vivermos uma vida que nós pensávamos não sermos capazes de viver. Então, para poder concluir, por que Jesus é nosso Senhor? Porque Ele veio, pagou o preço dos nossos pecados e Ele é o nosso legislador. É Ele que nos fala o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E dentro do que Ele fala, nós andamos para um lado ou para o outro. Nós seguimos esse trilho do que Jesus Cristo fala. Porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso legislador. Por que oramos a Jesus? Porque somente Ele pagou os nossos pecados. Somente Ele é o novo legislador. Somente Ele é o autor da nova lei. Então, sendo assim, somente Ele tem autoridade diante de nós. Somente Ele consegue levar nossas orações ao Pai e somente Ele consegue
interceder por nós, porque Ele é o nosso Senhor. Eu espero que você tenha entendido de forma, pelo menos um pouco, o que eu estou tentando explicar. O objetivo do vídeo é ele ser o mais simples, conciso possível. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e, dentro do possível, eu vou respondendo aquelas pessoas que perguntarem. Assista o vídeo mais de uma vez. Indique este vídeo para outras pessoas que não compreendem por que Cristo é tão importante, por que Cristo ele é tão especial, por que Cristo é tudo por nós, porque é tudo sobre Jesus. Deus te abençoe.